Olha, a coisa vai ficar bem ruim pro Bolsonaro. Eu tô surpreso, eu vou falar, eu estou positivamente surpreso com o volume de notícias positivas do governo Lula. Não só notícias dos atos do Lula, mas também notícias do governo mostrando que não vai ter anistia pro Bolsonaro e pros fascistas. Eu vou falar, eu esperava algum tipo de, não compaixão, mas algum tipo de, ganhamos, agora vamos pensar em governar e deixar a justiça seguir seu rumo. Mas não é só isso não. O que está acontecendo é, a justiça vai seguir seu rumo, mas a gente vai ajudar a justiça a encontrar esse rumo, viu? Com as investigações e com dados concretos. Olha só, vários ministérios do governo Lula assumiram e já colocaram equipes internas para fazerem mega investigações sobre o governo Bolsonaro. Por quê? Porque a equipe de transição não conseguiu receber todos os dados de todos os ministérios. O governo Bolsonaro estava escondendo muito. O governo Lula já anunciou, o próprio Lula anunciou no primeiro discurso de posse que ele fez no Congresso Nacional, o seguinte: ele vai entregar o relatório da equipe de transição, ele vai entregar agora e vai ser entregue um depois, eu vou te explicar a diferença. O relatório da equipe de transição tem algumas milhares de páginas, esse relatório tem boa parte de tudo que foi destruído no Brasil, do que conseguiram descobrir sem ter acesso a tudo. Não tiveram acesso a nem metade, alguns ministérios não deram nada para o pessoal da equipe de transição. Esse relatório vai ser entregue, primeiro, para todos os 11 ministros do STF, segundo, para todos os 81 senadores, terceiro, para todos os 513 deputados, quarto, para os 33 ministros do STJ, cinco, para todos os reitores de universidades federais, seis, para todos os veículos de imprensa, ou seja, todo mundo vai ficar sabendo de tudo de errado que a equipe de transição encontrou do governo Bolsonaro. Isso sem ter ainda todas as provas. Eu vou te ler aqui uma declaração do Alckmin no dia em que a equipe de transição finalizou seus trabalhos. O Alckmin é um cara, eu vou falar, eu não consigo fazer um elogio completo aos governos do Alckmin no estado de São Paulo e eu sou paulista. Consigo elogiar vários pontos. Um dos pontos que eu consigo elogiar o Alckmin é o seguinte: ele nunca deu trela para fascista, para alguém da extrema direita tentar dar golpe nele. Não, ele se protegia muito bem. Ninguém rasgava a lei para ferrar o Alckmin, como fizeram contra o Lula, contra a Dilma, contra vários outros do PT. Eu estou citando Lula e Dilma presidentes, mas fizeram contra a Gleisi, contra ex-ministros do Lula, ex-ministros da Dilma, fizeram contra vários governadores do PT durante a Lava Jato, antes e depois da Lava Jato. Foi feito várias vezes. O Alckmin não. O Alckmin não é bobo. Não deixava isso acontecer de jeito nenhum. Falava, eu sou o governador aqui eu mando, ninguém vai rasgar a lei para me ferrar, não. Tá. O Alckmin é um cara especialista em gestão pública, ele é o maior governador da história de São Paulo. Para quem não sabe, ninguém foi governador de São Paulo por tanto tempo quanto o Alckmin. É o governador há mais tempo. E olha, em tudo isso, eu vou falar, pro Alckmin ficar surpreso com alguma coisa que ele vê em tantos anos de vida pública, é porque a coisa estava realmente desastrosa. Inclusive, eu lembro quando o Lula estava fazendo o discurso e ele citou os crimes do Bolsonaro, isso no parlatório do Palácio do Planalto, ali para a multidão. Ele citou os crimes do Bolsonaro, todo mundo começou a gritar, sem anistia, sem anistia. O Lula, parado, presidente da República. O Alckmin começou, Falei, pro Alckmin ter esse sentimento. O Alckmin que era chamado de picolé de chuchu, porque ele era sem graça. Pro Alckmin tá com esse sentimento, vibrando assim, quando as pessoas gritam sem anistia, é porque o que ele viu ali foi escabroso. Aqui, declaração do Alckmin, aí depois eu vou pro dossiê que depois será entregue também, junto com esse. Vamos lá, esse primeiro e depois o outro, não é junto não. Vamos lá, desde que entrei na vida pública, nunca vi nada parecido, Alckmin. A impressão que se tem é de que não havia gestão e tudo era decidido aleatoriamente. Há documentos desaparecidos, apagões de dados e rombos financeiros inexplicáveis. Aí ele, corrupção? Nem isso dá para saber, porque simplesmente não existe registro de nada. Os caras estavam roubando muito. Se você tem rombo financeiro inexplicável, o Alckmin ainda foi a corrupção, não dá para saber que é corrupção mesmo, estavam roubando, sem registro de nada. Aí tá. Os dados dão a entender que o governo Bolsonaro aconteceu na Idade da Pedra, em que não havia palavras ou números. Ele não tá nem falando, não havia computador. Então não colocavam lá, não, nem no papel, nada era documentado. Pegavam lá, é dinheiro público, dane-se, roubavam tudo. Aí vamos lá.
Há sistemas governamentais que não são abastecidos desde 2020, não tem explicação. E não sabe que tipo de sistema. Vou te dar um tipo de sistema que na pandemia sofreu apagão várias vezes. Tinha o sistema do Conect SUS, quantas vezes não sofreu apagão? Tem um sistema de quantas pessoas foram infectadas, quantas foram curadas, quantas vacinadas, quantas não foram, cada coisa. Esse sistema sofreu apagão toda hora no governo Bolsonaro. E olha, que estava o Brasil inteiro e toda a grande mídia olhando para isso. Agora você imagina os sistemas do governo que tem dados históricos sobre muita coisa e que não são abastecidos, porque ninguém está olhando, só quem está olhando é quem é especialista no assunto, quem precisa. É isso que está acontecendo. É quando você precisa ter um panorama para fazer políticas públicas, eu vou te explicar o que é panorama para você saber o panorama para política pública. Imagina que você fala, caramba, tem alguns bilhões aqui para a educação do Brasil. Então eu preciso de dados mostrando onde eu posso investir esse dinheiro melhor, para eu investir da melhor maneira possível. Aí, olha, para a educação básica, tá, onde a educação básica mais precisa? Onde eu tenho mais alunos? Ah, não sei. Como é que eu não sei? Não sei. Tem dado 2020. Pô, mas eu tô falando de educação básica. A criança que tinha 5 anos, agora tem 7. A que tinha 9, agora tem 11. Não, são 3 anos. A que tinha 9 tem 12. A que tinha 5 tem 8. Quer dizer, vai mudando os dados. Tem que atualizar ano a ano. Até semestre a semestre. Não é atualizado. Fala, peraí. Como é que eu vou investir aqui? Tá, vamos lá. Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu tenho aqui um dinheiro para investir e tem uma verba gigantesca, onde eu vou investir? Pô, não sei, porque eu não tenho dado de nada. Eu não sei quem está precisando, quem não está, quem recebeu, quem não recebeu. Não sabe nem quem recebeu e quem não recebeu. Esse é o nível. Então você não sabe onde investir dinheiro, porque você não sabe se aquela cidade, obviamente o município não vai dizer, olha, recebi muita grana, não estou precisando. Não vai. Então você não sabe se aquela cidade, se aquela região do Brasil já recebeu um dinheirão, porque você não tem registro. E se recebeu, você não sabe se recebeu e foi roubado, não foi nada feito, ou se recebeu e foi aplicado em alguma coisa. Não sabe. Esse é o nível do governo Bolsonaro. Aí segue o Alckmin. Olha só, não temos como saber o que precisa ser feito com base nos indicadores, porque eles não existem. Eu acabei de falar. A política pública precisa ser criada do zero e possivelmente haverá muitos erros por conta da falta de dados. Quer dizer, o Bolsonaro fez de tal maneira que mesmo você colocando gente experiente e tudo mais, vai ter erro, porque você não tem dado. Então você vai acabar colocando dinheiro onde não precisa, e depois que foi colocado, você fala, então não precisava aqui, precisava mais ali, ó, que não recebeu nada. Olha só que desgraça que esse governo. O desempenho do governo Bolsonaro foi tão ruim que qualquer trabalho mais ou menos será melhor. Não é difícil superá-lo. Esse foi o Alckmin. Agora, todos esses dados, de onde sumiu dinheiro, quanto sumiu, não sabe nem quanto sumiu, mas dá para saber mais ou menos, você sabe o orçamento de cada pasta. Então você faz uma conta mais ou menos, o orçamento menos o que sumiu, sumiu isso aqui. Orçamento menos o que foi gasto, isso aqui diz que não foi gasto, não tá ali, então sumiu. Tá. Isso tudo, um relatório de milhares de páginas vai ser enviado para todo mundo. Vai ser enviado também para a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, Ministério Público, Procuradores Gerais Estaduais, quer dizer, todo mundo vai saber de tudo. A casa vai cair, porque o que vai se iniciar de investigações paralelas, não só contra o Bolsonaro, contra seus ministros e contra a cúpula dos seus ministérios. O que vai começar de investigação contra esse pessoal não está escrito. Podem ser, talvez, centenas ou milhares de investigações diferentes. Estamos falando aí de 23 ministérios diferentes do governo Bolsonaro, onde a gente sabe que tinha gente que é muito, muito, muito criminosa. A casa vai cair. Agora lembre-se, isso é o que a equipe de transição... Agora é a minha melhor parte. Isso é o que a equipe de transição descobriu sem ter os dados do governo. Não tinham acesso a nada. Agora esse pessoal tem acesso às contas bancárias, o pessoal do Lula tem acesso às contas bancárias, tem acesso a todos os dados internos dos ministérios, tem acesso a ofícios secretos, tem acesso a dados secretos, tem acesso a coisas que tinham sigilo de 100 anos. Não podem divulgar o que ainda está com sigilo de 100 anos, mas eles já têm acesso. Eles já sabem, inclusive vai vazar antes que seja divulgado, viu? Muita coisa. E aí, olha só, aí vai dar para saber. E aí será feito outro dossiê para entregar de novo para as mesmas autoridades. Talvez, eu vou te falar, tem uma chance gigantesca de que algumas autoridades, como Ministério Público, Polícia Federal, recebam o dossiê de uma maneira diferente de outras autoridades. Que autoridades que têm poder de investigação vão receber o dossiê com dados que podem ser usados na investigação. Autoridades que não têm poder de investigação não podem receber alguns dados que são sigilosos até então. Mas eles vão receber outro dossiê. A maioria dos ministérios que eu tive acesso
a saber, ou que saíram na mídia, alguns saíram na mídia, mandaram iniciar investigações no prazo de 30 dias. O mesmo que o Lula deu para a Controladoria Geral da União sobre os decretos do Bolsonaro de sigilos de 100 anos. 30 dias. 30 dias você tem que investigar o que aconteceu aqui. Eu vou falar, o Lula tem que, e isso eu vou cobrar aqui nos próximos dias que seja feito, e quem aí tem acesso a alguém do governo Lula, fale aí para as pessoas, que às vezes eu não tenho acesso à pessoa, mas quem está assistindo é assessor de alguém, ou é o próprio deputado, assessor de parlamentar, vai ter acesso. O Lula tem que iniciar urgentemente uma auditoria bem feita em todas as estatais, principalmente na Codevasf, que era a usada para crimes bilionários do Bolsonaro, mas em todas as outras. Uma auditoria bem feita em todas essas estatais para ver o que foi feito durante o governo Bolsonaro. Que quem comete crime em uma área, em 2 áreas, em 3 áreas, em 100 áreas diferentes, vai cometer também na área das estatais. Tem que ser feita uma auditoria, coisa que não foi feita em 2003, quando o Lula assumiu sobre o governo Fernando Henrique. Eu vi em 2000... E olha que eu era adolescente, em 2003 eu tinha 15 anos de idade, viu? Mas eu lembro de ver as notícias, depois de 2004, 2005, 2006... que foi, inclusive, teve uma época que eu acreditava no mensalão. Eu tinha 17 anos, acreditei por alguns meses. Depois que eu comecei a pensar, peraí, estão mentindo aqui, estão mentindo sobre quase tudo. A mídia está mentindo sobre isso também. E aí, estudando o caso, eu vi que era uma grande mentira, talvez a maior já contada. Tá, o que acontecia? Eles culpavam o Lula, e isso começou a acontecer na Lava Jato também, por crimes que eram cometidos em estatais e coisa assim, no governo Fernando Henrique. E aí o crime era descoberto só no governo Lula e a culpa ficava pro Lula. E a mídia noticiava como crime do Lula. Falava, por quê? Porque não fez uma auditoria. E depois e anunciou, olha, gente, fizemos uma auditoria aqui, o governo anterior fez isso, 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 isso e isso. E aí o PSDB, que era a principal oposição ao PT, ficava sempre na cola. Quando os criminosos eram todos ligados ao PSDB. Agora não pode deixar o Bolsonaro... Veja bem, o gabinete do ódio voltou a se estruturar. Desde que o Carlos Bolsonaro foi para os Estados Unidos, a força do gabinete do ódio, o Carlos foi no dia 24. Dia 28, 29, eu gravei um vídeo aqui e falei, gente, eles voltaram a disseminar mais mensagens. Agora eu percebi, eles estão a todo vapor novamente. Então, temos aqui um governo que tem um gabinete do ódio a todo vapor, operando lá de Orlando, viu? Não se pode deixar, felizmente o Paulo Pimenta é o ministro da SECOM, então vamos ter uma comunicação bem feita do governo Lula. O Paulo Pimenta, para quem não sabe, ele foi o primeiro parlamentar do PT a ligar para as redes sociais. Quando eu falava aqui que o PT tinha que entrar na era digital, isso em 2019, eu falava, pô, o PT tem comunicação dos anos 80, a gente está em 2019, todo mundo tem um celular na mão. O Paulo Pimenta era o único no PT que falava isso, e foi mudando a coisa graças ao discurso também dele, que cobrava muito isso. Eu aqui, os outros canais também, a gente cobrou muito. A pandemia fez com que o PT tivesse que modernizar muito, e a coisa melhorou muito. Tá, então agora vai ter uma comunicação para bater de frente com o Bolsonaro. Então o Lula, descobrindo os crimes do Bolsonaro, não vai ter como a mídia associar o Lula aos crimes cometidos no governo Bolsonaro, como faziam nos primeiros governos Lula. Porque depois até a Lava Jato, muito que se falava, olha, foram não sei quantos milhões. Aí você ia ver, era coisa que não tinha nada a ver com Petrobras, nada a ver nem com o governo federal. Olha, descobriu não sei o que, de 1 bilhão do Aécio Neves. Aí colocava na conta do Lula. Falava, o Aécio, ele é a oposição. A mídia noticiava como se era coisa aí do PT. Tudo no mesmo... Agora não. Agora tem uma comunicação que vai ser bem feita. Agora temos nós aqui também nas redes sociais para mostrar a verdade. Então, quando o governo Lula terminar essas investigações, terminar auditorias e mostrar, ó, foi encontrado isso, isso e isso, a gente vai fazer um escarcéu aqui cobrando a prisão dos envolvidos. E aí o STF vai ser obrigado a agir. E o STF vai agir. Não pense que não vai agir contra os fascistas, não. Vão agir. Então a coisa vai ficar bem feia pro Bolsonaro. Olha, prepara. Eu vou falar, tá acontecendo muito mais rápido e com muito mais força do que eu, Thiago, previa. Eu realmente achei que aconteceu o que aconteceu em 2003, por exemplo. O governo Lula assumiu, acabou aquela briga, vamos lembrar, também não era a extrema-direita, né? Era os neoliberais, né? Da direita neoliberal, mercado financeiro, Estados Unidos, do PSDB, contra a esquerda do PT. Tá. Aí assumiu e teve vamos fingir que a gente esqueceu das brigas, tudo mais, vamos governar daqui para frente, corrigir os erros, tem a dívida pública, vamos ver aqui os problemas da gestão, e não pensava na comunicação e em pegar os bandidos do governo anterior e colocá-los na jaula.
Porque se você coloca na jaula os bandidos do governo anterior, sabe o que acontece? Você sabe que em 2026, por mais que vai ter uma oposição, vai ter alguém e tudo mais, não são esses. Tem que ser outro. E o que vai ficar para esse outro é que se eles ganharem, se a direita ganhar, consumar desgraça, eles ganharem, e eles cometerem crime, eles sabem que quando a esquerda voltar, a esquerda vai para cima deles de novo. Assim como quando a direita, a extrema-direita entram no poder, a primeira coisa que eles fazem é ir para cima da esquerda. Coisa que o Bolsonaro tentou fazer e temos muita sorte que eles eram incompetentes. Mas mesmo assim, perseguiram, deportaram minha esposa ilegalmente, muitos opositores do Bolsonaro tiveram que morar fora do Brasil, muita gente correu o risco de ser presa, abriram investigação contra Felipe Neto, contra um monte de influenciadores sem motivo algum, fizeram lista de detratores, lista de dossiê antifascista, tudo mais. Tentaram. Temos sorte que são muito incompetentes, até para fazer o mal. Mas agora é a nossa vez. Agora o jogo virou. Olha que coisa boa, hein? Eu avisei que isso aconteceria. Eu avisei isso já em 2019. As pessoas diziam, não, Thiago, não vai acontecer, viu, gente? Agora é hora da gente comemorar e da gente lutar contra esses fascistas para que acabe o fascismo no Brasil. Quando tem briga de política, direita, esquerda, que é a briga política, ok. Quando você põe a extrema-direita no meio, o fascismo, o nazifascismo, aí já saiu do campo político. Quando alguém diga, você desfez uma amizade por causa de política. Pô, desculpa, o cara ser racista, ele achar que mulher merece ser estuprada, o cara falar coisas desse tipo, defender esse tipo de coisa, defender golpe de Estado, não é mais política. É alguém que está a favor de crimes. Política é o cara falar, pô, eu achei o Aécio Neves um bom governador lá em Minas Gerais, pô, fez umas coisas legais lá. O cara fala isso, fala, pô, é política, estamos ainda no campo político. Fala, não, mas o Aécio Neves fez não sei o quê, não sei o que lá. Fala, pô, discordo veementemente, mas ainda está na política. Mas quando o cara apoia o Bolsonaro, quando a extrema-direita, nazifascismo, que inclusive o Aécio passou a apoiar agora, né? Tô falando do governo Aécio lá atrás, só para citar um exemplo. Quando chega no nazifascismo, aí já não é mais política, aí já é um outro nível. Ó, peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos na luta contra esses malditos. Falou!